Ó minha alvorada, o show vai começar. Abrem-se as cortinas do saber popular. Universidade do samba, nossa paixão, qualificando a arte em comunhão. Mestres e bambas, aprimorando o dom, pra desfilar a vida com mais garra e som. É o Carnaval de 2026, a nossa escola brilha outra vez! Boa noite, meu nome é Diego Dil, eu sou contador formado pela Universidade Fevale desde 2009. Eu atuo em contabilidade desde o ano de 2005 e aqui, neste momento, eu vou apresentar para vocês formas de formalização de empresas no Brasil, atualmente, certo? Então, começamos pelo mais conhecido no momento, que é o chamado MEI. O MEI, ele é um microempreendedor individual. Ele é indicado para a formalização de pessoas que atuam na informalidade com pequenos negócios, com atividades que normalmente não estão atuando em empresas, né? É uma forma de poder contribuir para o INSS, poder recolher os impostos e poder ter um futuro melhor quando chegar à aposentadoria, né? Então, como é que funciona para a abertura do MEI? Né? O MEI, tu vai acessar o site do governo, certo? E nele tu vai fazer o cadastro como pessoa física. Tu vai utilizar o CPF, o seu RG, título de eleitor e o endereço. Esses dados são basicamente o que tu precisas para abrir um MEI, certo? No portal do empreendedor, tá? Tu vai entrar no campo Quero ser MEI e vai fazer o cadastro. Depois de acessar isso, você já vai ter o seu CNPJ, a sua inscrição da junta comercial, certo? E vai ter um alvará provisório, na maioria dos casos, para a atuação, podendo tanto ser serviço quanto comércio, certo? E produção de pequenos produtos, certo? Estes são os procedimentos para fazer o MEI. Qual é que é o custo para ter um MEI? Não tem custo nenhum, certo? E o que você vai pagar mensalmente ou sobre faturamento? Como é que funciona? O MEI, ele tem um limite anual de R$81 mil neste ano de 2026. Até o momento não tem previsão de alteração, certo? Como é que funciona? Abri o MEI em fevereiro. Posso faturar até R$81 mil? Não. Esses R$81 mil, eles são dentro de um ano cheio. Então teria que dividir esse valor por 12 e atribuir a partir do mês de fevereiro, certo? Então assim, o valor que tu vais pagar para o governo será fixo, até o limite de R$87 por mês. O que esse valor agrega? Ele tem um valor de INSS e um valor pequeno de ISS, que é o Imposto sobre Serviços devido para o município, e mais um pequeno valor de ICMS, que é o valor devido para o Estado. Varia de acordo se é comércio ou serviços ou se é ambos, certo? Então, os impostos estão todos englobados neste valor de R$87, certo? A princípio, tu não tens nenhum custo além desse valor mensal, certo? Para a abertura também não tem nenhum, prefeituras também trabalha tudo certinho, e a nota fiscal você vai poder emitir de forma gratuita nos ambientes disponibilizados pelos governos, né? Tanto estadual quanto federal no caso de serviço, certo? Então assim, no caso do MEI, existem CNAs específicos, e no momento da abertura do MEI tu vais ter a opção de selecionar
aquilo que você precisa, certo? Então, encontra a atividade que você quer colocar como atividade principal, né? Independente para o que seja, né? E pode colocar também outras atividades, né? Para colocar dentro do seu mês sem custo nenhum dentro dessas atividades. O MEI, ele pode ter um funcionário registrado, mas somente um, certo? E esse funcionário registrado atuando junto ao MEI. Então, falando do funcionário do MEI, que custo que eu vou ter com esse funcionário? No caso, pensando num funcionário que receba um salário mínimo no ano de 2026. O salário mínimo atual é R$ 1.621 em 2026. Tu vais pagar em cima deste valor 3% de INSS patronal, que é uma parte que é uma despesa da empresa, e mais o FGTS de 8%. Então, o total de custo para ter um funcionário sobre o salário deste funcionário é 11%. Claro, temos as férias, temos o 13º, certo? E o vale transporte, no caso, se houver necessidade. Então, esses custos vão além. Mas o custo de impostos para ter um funcionário é 11% sobre o valor do salário da pessoa. Claro, tem a retenção do INSS sobre o salário da pessoa, mas isso não é visto como custo, pois a pessoa está sendo descontado do salário da pessoa, certo? Então, por exemplo, tendo um salário de R$ 1.621, a pessoa vai ter a retenção, que vai ser descontada dela, e a empresa vai pagar, além disso, 3%, R$ 48,63, e o FGTS de 8%, R$ 129,68. Dá um custo mensal em torno de uns R$ 1.800, incluído o salário da pessoa, certo? Então, falamos dos limites do faturamento do MEI, falamos de como ter um funcionário, certo? E falamos também como abrir o MEI, certo? Então agora, quem pode ser MEI e quem não pode ser MEI? Existem atividades que não podem ser MEI, como contador, médico, arquiteto, certo? Normalmente são atividades que exigem formação específica, certo? Agora, atividades que tu podes atuar, né, no dia a dia, certo? Como um vendedor, como um produtor de serviços, como produção de eventos. Esses tipos de atividades podem ser encaixadas no MEI. Cabeleireiro, barbeiro, esse tipo de atividades tu consegues fazer. Um comércio, tu podes ser um vendedor de pães, um vendedor de produtos de roupa, de vestuário, no caso. Todas essas situações tu pode se encaixar no MEI. Por isso que sempre antes de fazer a formalização, é interessante tu analisar a lista de atividades que tu pode enquadrar no MEI, certo? No site do governo, na parte do empreendedor, na hora de pesquisar quero ser MEI, certo? Tu podes acessar a parte de ocupações permitidas e lá vai ter todas as atividades que podem entrar no MEI, certo? Então, olhei as atividades, a atividade que eu quero me enquadrar não pode ser MEI, mas eu preciso me formalizar. O que é que eu vou fazer? Então, a gente vai para a segunda opção que a gente tem para a formalização. Então, que seria ir pelo caminho usual das empresas. Como é que você pode abrir uma empresa não sendo MEI?
Existem duas possibilidades atualmente que são mais simples. Tu podes continuar como um empresário individual, em que tu vai abrir junto aos órgãos, preenchendo o formulário de empresário, certo? Tu vais abrir uma empresa como sendo um empresário individual, ou tu podes ir para a sociedade, certo? E existem duas formas de sociedade. A sociedade onde tem duas pessoas ou mais, que se torna podendo ser a sociedade limitada, certo? Em que os sócios têm obrigação limitada ao valor investido na empresa, ou pode ser uma chamada sociedade limitada unipessoal, que é uma empresa em que se torna uma limitada de uma pessoa só. Desta forma, vocês também terá a obrigação limitada ao valor da empresa e consegue trabalhar de uma forma diferente do empresário individual. Essas duas formas, certo? Você tem que abrir a empresa junto à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, certo? No caso de empresas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, certo? O custo para a abertura na Junta Comercial, ele varia em torno de 150 a 300 reais, certo? Para o registro na Junta Comercial. Como é que funciona o procedimento para a abertura? Normalmente é indicado entrar em contato com um contador que vai fazer todo o procedimento para você na Junta Comercial. Os custos para a abertura de empresa junto ao contador variam bastante de escritório para escritório, mas partem de torno de 300, 400 reais esse serviço todo para a abertura da empresa, certo? A abertura da empresa você vai informar a documentação, passar a documentação, basicamente a mesma que a do MEI, que seria RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, para que seja feita uma análise na Junta Comercial, certo? Para a viabilidade da abertura da empresa. Quando fizer isso, já pode ser passado os dados de todos os sócios, né? E também o nome da empresa para que seja pesquisado dentro do banco de dados da Junta Comercial, para a possibilidade do nome da empresa ser utilizado corretamente, certo? Após a viabilidade feita, então o procedimento é passado para a Receita Federal, onde a empresa receberá o CNPJ e passará para os licenciamentos e alvarás na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e nas prefeituras municipais, certo? Então, como é que diferencia daí a empresa quando tu terminou e abriu o CNPJ, certo? A empresa, ela pode se enquadrar no Simples Nacional ou no formato de lucro presumido e lucro real. O Simples Nacional, assim como o MEI, tu vai pagar uma guia só, englobando todos os impostos, diferente do lucro presumido e do lucro real, que é indicado para empresas que tenham outras estruturas, ou estruturas maiores, no caso, certo? Quando a gente abre uma empresa, é sempre mais indicado abrir no Simples Nacional por ter uma carga tributária menor, certo? Na atividade de comércio, a carga de impostos começa na base de 4% para faturamentos até 180 mil. Na área de serviços, a 6% para até 180 mil. O limite atual de faturamento no Simples Nacional é 4 milhões e 800 mil por ano,
certo? No caso das empresas de sociedade limitada ou empresário individual enquadrados no Simples, é muito indicado a ter a assessoria de um escritório de contabilidade, pois eles podem dar o suporte, ajudar na forma da emissão de nota fiscal, certo? É muito importante tu fazeres o procedimento correto, pois tendo problemas ao longo do período, pode haver o desenquadramento do Simples Nacional e ocorrer a cobrança de impostos retroativos. Quando da abertura da empresa, o importante é conversar com um contador, com alguém que entenda, para achar a melhor forma de se encaixar dentro das atividades disponíveis pelo sistema do Simples Nacional. Assim como o MEI, o Simples Nacional tem atividades que podem ser enquadradas, certo? Então é sempre bom estudar e conversar com alguém que entenda, que para poder trazer a melhor forma de trabalhar para vocês, certo? Temos atividades dentro do Simples Nacional que se encaixam em situações diferentes de impostos. Então tu podes ter atividade tanto de indústria, de comércio, de serviço dentro do Simples Nacional. Tu podes fazer as três coisas, mas elas serão tributadas de formas diferentes. Por isso que é importante tu teres o auxílio de um contador para poder trabalhar corretamente essas situações, certo? Uma empresa enquadrada no Simples Nacional, uma empresa que está no... Corta. Eu digo corta, que daí é onde tu corta. Uma empresa limitada ou um empresário individual, diferente do MEI, consegue contratar funcionários normalmente. Quantos funcionários haver a necessidade, certo? E estando no Simples Nacional, esses funcionários vão trabalhar normal, podem ter qualquer salário, certo? Que houver a necessidade. E no caso, o custo desses funcionários serão basicamente os valores dos salários e o FGTS. Uma empresa no Simples Nacional, ela não tem a parte patronal a pagar, certo? Ai, corta isso. Viajei. Esqueci que tem. Eu sou tão acostumado a trabalhar no lucro presumido, lucro real, que eu... Ah, é verdade, tá. Bom, voltando. Corta. Deixa eu esperar que eu fiquei nervoso, desculpa mesmo. Bom, uma empresa, né, sendo ela empresário individual, sociedade limitada, sociedade unipessoal, estando no Simples Nacional ou lucro presumido e lucro real, não tem o limite como no MEI de ter um funcionário. Pode ter quantos funcionários houver necessidade, certo? Então, no Simples Nacional, né, para atuar, o funcionário vai ter o custo do salário, certo? E mais o FGTS, 13º e férias, em torno de 27% a 30% sobre o salário, certo? Se enquadrando dentro das atividades do Simples Nacional, certo? Existem algumas atividades que se enquadram no Simples Nacional, mas que
tem uma exceção que teria que pagar a parte patronal, mas são atividades muito específicas, certo? Que com a consultoria de um contador pode se informar e analisar qual seria a melhor situação, certo? Então, atividades que podem se enquadrar no Simples Nacional. Atividades como contabilidade, arquitetura, engenharia, medicina, podem se enquadrar no Simples Nacional. Podem, com certeza. Então, assim, é diferente do MEI, que outras atividades assim não poderiam. Então, sempre bom tu poder fazer uma análise das situações que podem se enquadrar em cada uma das atividades que tu necessitas realizar. E é importante tu teres as atividades que realmente tu vai fazer dentro das atividades do seu CNPJ. Existem atividades que não podem ser enquadradas no Simples Nacional. Estas, então, têm que ser enquadradas em outros regimes de tributação, como o lucro presumido, certo? Bom, temos uma outra situação, que é quando se necessita abrir uma associação. A associação ela é um pouco diferente das outras situações. Ela não é uma empresa, ela não vai ter atividades, mas ela também vai poder tirar notas fiscais, com certeza, normalmente. Como é que funciona as associações? A associação ela vai ter que ter um estatuto e as atas de fundação e de eleição da diretoria, certo? Podendo ser a ata ser a mesma, tanto a de fundação e a de eleição ser uma mesma ata, principalmente porque ela é de abertura, certo? Estas atas e o estatuto devem ser registrados no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, diferentemente das empresas em que tu tens que fazer a abertura da empresa na junta comercial. Após teres o registro no cartório civil, daí então tu podes fazer o acesso no site da Receita Federal e então solicitar o CNPJ, certo? Tem os documentos ali todos para tirar, certo? E daí após o CNPJ, né, tu pode solicitar as documentações necessárias para a sua atuação, podendo necessitar de alvará da prefeitura, alvará de vigilância sanitária, alvará dos bombeiros, dependendo da situação da associação, né? Se tem uma sede, se tem um espaço, é importante poder abrir assim. Então, a associação, para a sua abertura, é diferente das outras atividades, das outras situações de empresa. Para a formalização, se tem o estatuto, juntamente com a ata de fundação e a ata de eleição da diretoria, e estas são registradas no cartório de registro de pessoas jurídicas, certo? Para aí então ter a abertura da associação. Quantas pessoas eu preciso ter para uma associação, certo? Como é que é essa dúvida? Então, para a associação é indicado no Código Civil Brasileiro um mínimo de 2 associados, certo? Mas, na prática, o melhor, assim, o mínimo recomendado é de 3 a 5 pessoas, sendo estes presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário. Então, tem essa possibilidade, né, de se colocar as pessoas. O mínimo no Código Civil é 2 pessoas, mas o recomendado seria de 3 a 5 pessoas para ter na associação, certo? No caso de associação, certo,
elas não podem existir distribuição de lucros. Então, a renda da associação, ela tem que ser destinada totalmente à associação. Então, pagamentos de atividades da associação, que são feitas na associação, prestadores de serviços, funcionários, tudo tem que ser aplicado na atividade da associação, certo? Mas quais impostos paga uma associação? A associação, ela vai pagar os impostos normalmente como uma empresa normal. Mas ela não pode se enquadrar nem no Simples Nacional, nem no MEI, no caso, né? E ela faz o pagamento dos impostos conforme a emissão de notas fiscais. Pode pagar ICMS sobre os produtos vendidos, caso seja uma associação que venda produtos, ou o imposto sobre serviços, caso seja uma prestadora de serviço que tenha atividades de festas, organização de eventos, esse tipo de coisa, a associação vai pagar impostos sobre serviços também, certo? E ela pode vender produtos como alimentação, refeições, né? Que daí pagaria o ICMS. Além dos impostos federais, que é o imposto de renda, contribuição social e atualmente o PIS e a COFINS. Existem algumas possibilidades de não pagamento de certos dos impostos. Por exemplo, vale para associações educacionais, assistenciais sem fins lucrativos, né? E as religiosas. Esse tipo de associação tem imunidade tributária. Então elas não vão pagar impostos sobre imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, sobre as principais atividades. E assim como todos, né, lembrando que uma associação não pode ter distribuição de lucros. Ela deve aplicar todos os rendimentos nas atividades da associação, na infraestrutura da entidade, certo? Existem associações que podem ter a isenção tributária. Diferente da imunidade, a isenção ela isenta somente o IRPJ e a contribuição social, imposto de renda e contribuição social, certo? E ela tem que cumprir certos requisitos legais, né? Se fizer atividades comerciais, no caso, então ela perde essa isenção, certo? Existe essa possibilidade. Então é sempre bom ter a orientação de um contador que vai auxiliá-los para escolher a melhor forma de atuar com a entidade, certo? Quais são as formas de receita de uma associação, certo? Que é uma de baixa tributação, normal. Seria a mensalidade dos associados, contribuições, doações e atividades voltadas para assistencialismo, certo? Focadas em atividades para o público da cidade, do bairro, certo? Da região onde atua, que seria essa parte da isenção, certo? Ela acaba pagando menos imposto, pagando pouco imposto sobre sobre os valores que ela tem. Agora, uma associação com eventos pagos, certo? Por exemplo, tem que emitir nota fiscal de curso, de eventos, algum ingresso. Então, ela pode acabar pagando, e ao emitir notas fiscais serão assim, o ISS e o PIS e a COFINS. Agora, se a associação for realmente atuar como uma empresa normal, onde tem venda constante de produtos, prestação de serviços constante, então ela vai ser tributada como uma empresa normal.
pagando os impostos normalmente, certo? As obrigações de uma associação, elas são iguais a uma empresa normal. É importante ter o contador, fazer a escrituração contábil, entregar as declarações anuais e mensais, certo? E, muito importante, ter a prestação de contas para os associados. Bom, então, entrando na parte de tributos, quais tributos uma associação paga, né? Mais especificamente. Uma associação com isenção, que basicamente vive de mensalidades, doações, contribuições, não tem distribuição de lucro, não tem nada nesse sentido, mantém a contabilidade, certo? Ela se mantém, basicamente, não paga nenhum dos impostos federais, né? Então a carga tributária é próximo de zero. O segundo caso é quando a associação tem receitas de serviços, por exemplo, concursos, eventos, consultorias. Esse tipo de associação, ela tem uma tributação um pouco mais elevada. Ela vai pagar o imposto sobre serviços, que variam de 2% a 5%, né, que é pago para um município, certo? E normalmente o PIS e a COFINS, que fica em torno de 3,65%, certo? Esses impostos são federais atualmente, né? E são pagos com DARFs específicas para eles. Então, por isso é importante ter o auxílio de um contador para fazer a apuração correta desses impostos. Agora, o terceiro tipo de associação, que é a que atua normalmente como uma empresa, mas é uma associação ainda, né? Ela é tida como uma associação comercial, certo? Ela vai pagar os impostos federais, o imposto de renda, que é 15%, a contribuição social, que é 9%. Esses dois impostos, eles são calculados com base numa presunção de valor. Então, não é diretamente sobre o valor total do faturamento. No caso também vai pagar o PIS e a COFINS, que podem chegar até 9,25%, dependendo da forma de tributação da empresa, certo? E também, tendo prestação de serviços ou venda de produtos, né, vai pagar o ISS, o Imposto sobre Serviços, e o ICMS, que é sobre os produtos, né, que é no caso estadual, certo? A carga tributária, então, para uma empresa, para uma associação que é vista como uma empresa, pois tem atividades de venda e prestação de serviços contínuos, fica em torno de 20% a 35%. Bom, então, hoje então falamos da forma de formalização para empresas, MEI, Simples Nacional, com empresas de forma limitada ou empresário individual, e também para associações, certo? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder vir falar com vocês e desejo a todos felicidades e que façam ótimos negócios. Em Alvorada, o show vai começar. Abrem-se as cortinas do saber popular. Universidade do Samba, nossa paixão, qualificando a arte em comunhão. Mestres e bambas, aprimorando o dom, pra desfilar a vida com mais garra e som. É o Carnaval de 2026.